boa tarde à turma do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula, de matemática dessa semana. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio. E além da aula hoje, a gente também vai ter a nossa aula de sexta-feira, tá bom? O assunto de hoje, para a felicidade de vocês, são as 4 operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que a gente não vai ver elas daquele jeito bem simples. 1 mais 1, 2 menos 1, 3 vezes 6. Não, a gente vai ver elas de uma maneira um pouco mais avançada, até porque é o nível de vocês, tá bom? Então a gente vai resolver problemas relacionados a coisas do cotidiano e vocês vão perceber a importância de vocês terem bem essas 4 operações na mente de vocês estarem com ela em dias com relação aos conhecimentos, tá bom? Hoje o nosso vídeo não vai ter aquele momento de estudo de você com o seu livro. Hoje o vídeo vai trazer todo o material que você precisa para você resolver as atividades que vão ser passadas posteriormente, tá bom? Então, agora vocês vão ficar aí com uma explicação um pouco mais teórica. Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos para vocês praticarem e depois eu vou trazer uma atividade para vocês responderem. Acompanhem aí o vídeo e fiquem atentos. E muito importante também, façam anotações daquilo que vocês considerarem muito essenciais para o aprendizado de vocês. Vamos lá, assistam aí o resto do vídeo. Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui, agora falando de uma maneira um pouco mais teórica, um pouco mais conceitual. Então, o nosso assunto de hoje é esses problemas que envolvem os números inteiros, basicamente, principalmente aí os números inteiros, tá bom? Primeiramente, o que é um número inteiro? É aquele número que não possui casas decimais, ou melhor, que todas as suas casas decimais são iguais a zero. Por exemplo, para você não confundir e correr o risco de dizer que 2,0 não é um número inteiro apenas porque tem aqui a casa decimal. Então, o número inteiro é um número onde todas as suas casas após a vírgula são iguais a zero. Para a gente compreender bem essas operações com números inteiros, é muito importante que a gente saiba realizar o jogo de sinal, que é um nome dado quando a gente tem aí uma associação entre os números, É uma forma da gente tentar compreender melhor o que é que acontece quando a gente soma 2 números maiores que zero ou soma 2 números menores que zero, tá bom? Então, para isso, é necessário, primeiramente, que a gente divida esse jogo de sinal em 2 grupos. Primeiro, é quando a operação que você vai fazer é uma multiplicação ou uma divisão. E o outro grupo é quando a operação que você vai fazer é uma adição ou uma subtração. Para isso, para vocês entenderem melhor, vamos colocar aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, menos 7 vezes menos 3. Neste caso, é um produto de números onde os 2 sinais são iguais. Sempre que a gente tiver essa configuração de 2 sinais iguais, um sinal negativo e um sinal negativo, o nosso resultado terá um sinal positivo. Qual o valor? 3 vezes 7, 21. Vamos só dar o oposto desses números, que são eles positivos. E vou colocar o sinal aqui para representar. Sinais iguais sempre será o sinal de mais. Mais 3 vezes 7, 21. Porém, se eu colocar os sinais diferentes, a minha resposta sempre terá um valor negativo. Eu já falei da multiplicação, agora vamos falar da divisão. Imagina que eu quero dividir menos 21 dividido para menos 3. Os 2 números possuem sinais iguais, então o resultado será um sinal positivo. 21 dividido por 3, 7. E agora, se forem os 2 sinais iguais também, mais 21 dividido por mais 3.
Mais e mais são sinais iguais, a resposta sempre será mais. 21 dividido por 3 dá 7. Qualquer outra configuração, pessoal, qualquer uma, por exemplo, se aqui, no lugar de um sinal de menos, aqui no primeiro exemplo, eu colocar um sinal de mais, aqui eu vou ter sinais diferentes, eu vou ter um menos e um mais, e portanto vai ser sempre menos. É muito comum os professores tentarem fazer com que vocês decorem. Menos com mais dá menos, mais com menos, menos, menos com menos, mais. Mas o mais importante é o quê? É você lembrar que na multiplicação e na divisão, se você tem sinais iguais, a resposta sempre será positiva. E se você tem sinais diferentes, sempre será negativa a resposta. Já na adição e na subtração, nós temos aí uma diferença. Qual é a diferença entre eles? Primeira coisa, se os, escrever com letra de forma, se os sinais forem iguais, você repete o sinal e soma os números. Como assim, professor? Menos 2, menos 3. Sinais iguais, você repete o sinal e soma 2 mais 3, 5. Ok? Se sinais forem diferentes, aí é que entra a jogada. Você subtrai os números e coloque o sinal do maior. Do maior. Por exemplo, menos 2 mais 3. São sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Subtrair. 3 menos 2 dá 1. Quem é maior? É 3 ou é 2? É o 3. Qual é o sinal do 3? Positivo. Ok? Professor, mas se o sinal do número negativo, se ele fosse o maior, por exemplo, se fosse menos 3 mais 2, sinais diferentes, você subtrai, 3 menos 2 dá 1, só que agora o 3 seria negativo, então o sinal dele seria menos, então seria o sinal que viria para cá, tá bom? Para a gente compreender e trabalhar um pouquinho melhor essas expressões numéricas, a gente vai resolver, a gente vai resolver essa expressão aqui para vocês entenderem. Eu tirei os parênteses, tirei as chaves, tirei os colchetes, para poder facilitar mais um pouquinho a vida da gente, tá bom? Então, a gente só precisa lembrar, primeiro, quais são as operações que a gente deve resolver, A gente sempre vai dar prioridade ou às multiplicações ou às divisões na ordem que eu, que estou resolvendo, achar que é melhor. Ok? Então, para ficar bem organizado, eu vou repetir tudo. Por quê? Porque eu já estou identificando aqui, uma multiplicação e uma divisão, tá bom? Então, eu vou resolver logo elas, para que a gente possa, aí a gente possa resolver a operação da maneira correta. Ok? Então, vou repetir tudo, 10 mais 20 menos. Olha só, pessoal, aqui, o sinal do 30, ele é negativo, Ele é menos 30. E o sinal desse 2 aqui, ele também é negativo. Então, olha só, eu tenho um produto de números de mesmo sinal. Sempre que o sinal é igual, o sinal da resposta vai ser mais. Então, 30 vezes 2 vai dar mais 60. Menos 30 vezes menos 2. Ok?
Então já repeti, já resolvi aqui a minha multiplicação. Vou repetir aqui o resto e vou chegar aqui na minha divisão. Olha só, eu tenho menos 40 dividido por menos 2. Sinais iguais, o sinal resultante é sempre mais. 40 dividido por menos 2, menos 40 dividido por menos 2, vai dar mais 20 mais 32. A partir daqui, a gente pode simplesmente somar de maneira normal, já que todos os números são positivos. Se eu somar esses três números, eu vou ter como resposta 90. Se eu somar esses dois números, eu vou ter como resposta 70 mais 32. Somando esses dois, eu tenho como resposta 160 mais 32. Somando esses dois, eu tenho como resposta 192. É muito importante que vocês tenham o jogo de sinal em mente. Por quê? Porque se você errar apenas um sinal desses, já é o mais que suficiente para que você consiga errar exatamente tudo, tá certo? Só para deixar bem claro, né? Aqui tem um parênteses aqui, ó, para ficar bem organizado, digamos assim, tá bom? Então é dessa maneira que vocês vão resolver todos os jogos de sinais que aparecerem para vocês. Se for uma multiplicação ou uma divisão, sinais iguais dá sempre mais. Qualquer coisa diferente disso dá menos. Na adição ou na subtração, se os sinais forem iguais, você repete o sinal. Se for de menos é menos, se for de mais é mais, e soma os números. E se os sinais forem diferentes, você sempre subtrai e dá o sinal do maior número. Agora eu separei aqui dois problemas para vocês resolver, para a gente resolver junto com vocês. Primeira coisa, ó, o Paulo ele foi numa loja de informática e ele comprou um PC, que é um computador pessoal, por R$900. Tava barato. Depois ele comprou uma impressora por R$700 e 4 cartuchos por R$75 cada cartucho. Dessa compra todinha ele deu R$1.100 de entrada e ele parcelou o restante em 4 parcelas. Aí a pergunta é, qual o valor de cada parcela? Uma questão aí bem numérica, né? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a conta de qual foi a compra total, né? Olha só, ele comprou um PC por R$900, está aqui o valor do PC. Depois ele comprou uma impressora, que custou a ele R$700. Depois ele comprou 4 cartuchos, que custava R$75 cada um. Então você tem dois métodos, né? Ou você soma 74 mais 74 mais 75, né? 75 mais 75 mais 75. Ou você simplesmente dá uma de inteligente, ou não tão inteligente assim. Eu tô com 74 na minha cabeça. Vezes 4, né? Faz essa multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação é uma soma de números iguais. Se fosse um produto, aí já seria a potência. Então vamos lá, 4 vezes 5 dá 20, bota o 0, sobe 2. 4 vezes 7 dá 28, 28 vezes 2, 30, R$300. Somando tudo isso aqui, eu vou chegar na resposta de R$1.900, tá bom? Isso foi o valor da compra. Isso aqui é a resposta do problema? Não, a questão quer saber é qual o valor da parcela. E o que é que a questão diz? Que ele parcelou em 4 parcelas. Ah, professor, então é só eu pegar isso daqui e dividir em 4, que aí eu vou ter o valor de cada parcela. Engano seu. Ele não parcelou todo o valor. Primeiro, ele deu uma entrada de R$1.100. Então, se é para retirar da parcela, então é uma subtração. Eu tenho um número positivo e um número negativo. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Subtraio. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 9 menos 1, 8. E 1 menos 1, 0. 0, 800.
Subtraio e dou o sinal de quem? Do maior. Quem é maior? 1.100 ou 1.900? É 1.900. 0 à esquerda não vale nada. O que é que falta ele pagar? Falta ele pagar R$800. Esse R$800 ele vai dividir em quantas parcelas? Em 4 parcelas. Qual é o segredo da divisão? É você encontrar um número que multiplicado por esse dê igual a esse. Se você fizer aí as suas contas, você vai chegar no número 2. 2 vezes 4 são 8. 8 menos 8, 0. 0. E agora, professor? Eu preciso de um número que multiplicado por 4 dê 0. Só pode ser o 0, né? 0 vezes 4, 0. 0 menos 0, 0. Baixa esse 0 aqui e a gente fica com o mesmo problema. Um número que multiplicado por 4 dê igual a 0. Aí vai ser o 0. 0 vezes 4 dá 0. R$200 é o valor de cada parcela. Ok? Só para vocês trabalharem aí essas operações. Bem fácil. Vamos para esse aqui. Ele é um pouquinho mais legal. Ó. A gente tem um automóvel que percorre 13 km com 1 litro de gasolina. Isso quer dizer o quê? Se o cara secar o tanque todinho, colocar só 1 litro de gasolina dentro do tanque e começar a andar, a distância percorrida vai ser de 13 km. E aí ele fez uma viagem de 260 km. A pergunta é, quanto é que o motorista vai pagar de combustível, sendo que o preço de cada litro é R$4? É um problema meio, às vezes meio confuso, né? Por quê? Porque dá a impressão de que o problema vai perguntar quantos litros o carro consumiu, mas ele quer saber quanto ele gastou. Olha só, pessoal. Para a gente descobrir quanto ele gastou, primeiro a gente vai precisar descobrir quantos litros o carro consumiu, né, nessa viagem. E o que é que eu sei? Olha só. O consumo de um carro, ele nada mais é do que a distância que o carro percorreu, certo? Dividido pela quantidade de litros que ele gastou. Certo? Professor, a distância foi 260. 260. O consumo do carro, a questão me deu, ela disse que é 13 km por litro. Só está faltando eu descobrir esse L aqui, professor. O que é que eu vou fazer aqui? Todo número embaixo tem um 1zinho oculto. Eu vou fazer aqui uma tal de uma regrinha de 3, ó. Multiplica esse por esse e iguala a esse por esse. Eu vou ter que 13 vezes L. 13 vezes L é 13 vezes L é igual a 260 vezes 1, que é 260. Esse 13 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ser 260 dividido por 13. Para mim saber quantos litros eu gastei na minha viagem. Vamos fazer aqui bem compassado. Ó. 260 dividido por 13. Vamos lá. 2 eu não posso dividir por 13, porque 2 é menor que 13. Mas se eu pegar o 26, eu posso dividir por 13. Se vocês fizerem as contas, aí vai dar 2. 2 vezes 13 vai dar 26. 26 menos 26 dá 0. Baixa esse 0 aqui. Qual é o número que eu multiplico por 13? Então, ó, 2 vezes 13 vai dar 26. Baixo 26 menos 26 dá 0. Baixa esse 0 aqui. Aí a gente fica com aquele problema. Qual é o número que eu multiplico por 13 que dá 0? Aí vocês vão ver que é 0. 0 vezes 13 é 0. O que foi que a gente descobriu? Que o carro gastou 20 litros de combustível para fazer esta viagem. Só que a questão não quer saber quantos litros ele gastou. A questão quer saber é quanto de dinheiro ele gastou. Olha só, se 1 litro custa R$4, se eu quiser saber o valor de 20 litros, é só eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4,
Ou seja, somar 20 vezes o número 4. Só que é para isso que existe a minha multiplicação. Quando eu faço 20 vezes 4, que eu obtenho 80, eu descubro o valor que o cara gastou. Tá bom, pessoal? Então, na sequência do vídeo, eu vou deixar aí 5 questões para vocês responderem agora, né? Eu vou colocar aí na sequência do vídeo. E depois eu passarei mais algumas questões para casa. Vocês viram que é bem fácil, eu espero que vocês tenham compreendido isso aqui. Né? Talvez vocês tenham percebido que as somas, as subtrações, as divisões, elas não são tão fáceis como é visto lá nas séries iniciais, né? Tem uma série de detalhes que vão sendo incrementadas com o tempo. Mas daí, pessoal, é por isso que é tão importante vocês estarem sempre praticando, sempre buscando realizar problemas sobre isso, porque isso é muito importante até para a própria vida cotidiana de vocês. Por exemplo, ir fazer uma transferência bancária. Ah, professor, mas eu não vou no banco. Mas se você precisa ir comprar alguma coisa numa mercearia perto, precisa saber subtrair para receber o troco de maneira correta, precisa saber multiplicar para saber quanto que vai dar se você comprar duas coisas de mesmo preço. Então, assim, as operações básicas da matemática, elas estão arrodeadas no nosso cotidiano. Por isso que elas são tão importantes e por isso que é tão importante você ter elas em mente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido. Mesmo que não tenham aprendido, né? Podem entrar em contato comigo e é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem em casa.